certo? Agora só com a carteirinha. Espero que olhem para os dois. Mostraste a carteirinha para o nosso. Fica ali o gol. Coloco por cima? É melhor não oferecer as duas e que seja muito bem-vindo. Obrigado. Faz os três. Os três? Tá bom. Mete as duas camisas e ficamos aqui no meio. Mexi? Tira você com os dois. Pode virar um. Vou virar o contrário. Deixa eu só tirar daqui. Tá? Vamos deixar agora, tá bom? Ok. Pode colocar por cima. Pode colocar por cima? Pode. Ou pode tirar de baixo? Você sabe, se você se sentir melhor. Valeu. Quer começar? Tá ligado aqui? Boa tarde, Bruno Cortes, da Globo. Bom, Cuiabano, para você, eu queria saber, enfim, o que te fez, né, decidir voltar para o Brasil, um cara que, enfim, brilhou há bem pouco tempo no Botafogo, foi lá para fora, ficou pouco tempo, eu queria que você falasse um pouquinho o que te fez voltar e vir para o Vasco. E Spinelli, na temporada passada, né, um cara que passou por aqui, enfim, fez muito sucesso, o Ryan, que já chegou na Inglaterra também muito bem, enfim, um cara que acho que todo mundo já acreditava que ia ser um cara que ia chegar na Europa muito rápido, já se destacar, então teve uma temporada maravilhosa, e você pega o número dele, né, o 77, o quanto que é simbólico ter esse número que foi tão importante na temporada passada para você. Posso? Primeiramente, boa tarde a todos. O que me fez vir para o Brasil novamente, voltar para o Vasco, foi o projeto que apresentaram para mim. Eu e minha família ficamos muito contentes com o projeto. E a gente pensou bem e a gente pensou que era o melhor momento a voltar ao Brasil agora. Eu cheguei no meio da temporada lá, ia ser um pouco difícil eu jogar lá no Nottingham Forest, então eu acho que esse foi um momento essencial para a minha volta para o Vasco. Estou muito feliz aqui no Vasco. É isso. Boa tarde. Ojalá pueda hacer la temporada de Ryan. A mí me gusta mucho el número 7 y entonces en el club pasado usé la 77 y acá casi sin preguntarme me dijeron el 77 está libre y fue sin dudar que elegí este número y bueno, ojalá que venga con muchos goles. Tudo bem, gente? Boa tarde. Aline Nastari, TNT Esportes. Cuiabano, começar com você. Assim, antes a gente se entrevistava lá do outro lado, né, com a outra camisa, mas a gente continua no dia a dia para te acompanhar agora aqui no Vasco. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua decisão. Você falou não só de voltar ao Brasil, mas de voltar para o Vasco, porque até onde a gente viu, existiram muitas especulações de outros clubes sobre você. A gente ouviu do Corinthians, a gente ouviu do Cruzeiro. Enfim, você saiu daqui em alta e acaba retornando como um jogador com um nível muito alto, então acredito que por isso essa disputa. Então, eu queria que você falasse se as outras propostas chegou a você em algum momento, se ouviu a especulação das outras equipes e se a decisão pelo Vasco foi a sua ou se foi a única proposta que chegou. E para você, Spinelli, a gente acabou de ver sair do Vasco, né, um jogador que era centroavante, também era argentino e que acabou, de alguma forma, conquistando um espaço no coração da torcida, que era o Verratti. Queria que você contasse para a gente se você viu um pouco sobre isso, viu um pouco da história dele, se conhece, falou em algum momento, se algo desse sentido contribuiu para que você viesse também para suprir esse lugar e vestir a camisa do Vasco. Obrigada. O que fez escolher o Vasco foi a única proposta oficial aqui do Brasil. Teve especulação, sim,
mas a proposta oficial mesmo foi a do Vasco e o projeto que eles apresentaram para mim, eu fiquei muito feliz e foi eu e minha família que decidimos voltar. Principalmente eu fiquei muito ansioso para estar aqui porque não foi fácil, foi um pouco difícil, foi negociação de 3 semanas, foi muito difícil, então agradecer o esforço da Ademar, do staff que fez eu estar aqui. Somente agradeço a você, o staff do Vasco, e estou muito feliz pelo esse projeto e tomara que seja um ano de conquista para a gente. Sí, hablé un poco con Vegetti antes de venir acá y bueno, me dijo lo que era el club, lo importante y lo grande que es este equipo. Y bueno, vengo con muchas ganas y ojalá que pueda lograr lo que lograron, bueno, Cano también, Vegetti. Sé que la torcida tiene muchas expectativas y bueno, yo también, pero lo que sé que está en mis manos, que voy a trabajar mucho para lograr un poco de todo lo que ellos lograron. Cuiabano, Spinelli, Guilherme da Itatiaia, sejam bem-vindos. Cuiabano, primeiro para você, a gente pega lá o Forrest, tem bastante ex-companheiro seu do Botafogo lá, o Jair, o John, o Igor, que é titular lá. O que você acha que faltou para você se firmar lá e acabar voltando para o Brasil 2 vezes, né? Porque você foi emprestado do Botafogo ano passado e emprestado agora. E para o Spinelli, eu vi uma informação, cara, até saber se procede, que você tinha outras propostas do Brasil, mas a sua esposa participou um pouco da negociação pela preferência no Rio de Janeiro. Então, como vocês sabem, lá na Europa é mês de temporada, então é um pouco mais difícil um atleta chegando do Brasil. Eu estava de férias, chegando do Brasil para o Nottingham Forest, então ia ser um pouco difícil, sim, se adaptar, querendo ou não, todos os jogadores que vai daqui do Brasil para lá, demora um pouco a adaptação, então eu como lateral esquerdo é um pouco mais difícil, então foi isso. A minha decisão também, eu queria voltar e estou muito feliz aqui no Vasco. Sí, no sé de dónde se filtró esa información, pero sí, ella influyó porque sé que había otros equipos ahí que estaban buscándome, pero nada, más allá de estar acá en Río y de que vamos a ser papás, vamos a tener familia ahora en mayo, nada, la oportunidad de venir a jugar en un equipo grande es muy importante para mí, así que bueno, también esa fue la mayor decisión. Aqui Cuiabano, aqui Spinelli, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Vasco. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Primeiramente, a você, Cuiabano, a gente acompanha muito as suas características, gostaria que você falasse mais sobre isso também. E também o seu comprometimento com as equipes, desde o Grêmio, Botafogo, a sua alegria quando você está representando uma camisa. E agora a oportunidade de vestir a camisa do Vasco. Até ano passado, um momento especial, você até colocou uma estrela solitária na cabeça. Eu pergunto, esse ano já tem o objetivo conquistando algo importante com a camisa do Vasco? Vai uma Cruz de Malta também? E que você falasse das suas características. Já o Spinelli, sobre essa oportunidade, o Vasco sempre em momentos importantes, Spinelli, teve uma dupla de ataque. Romário, Edmundo, Donizete, Luizão, Alec Gol e também o Diego Souza. Qual é a sua expectativa para, quem sabe, fazer uma dupla com o Brenner, dar essa opção, essa boa dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz? Obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Falando da minha característica, vocês sabem, sou um lateral bem ofensivo, gosto sempre de estar ali atacando o último terço, então fazendo gol também, dando assistência, como puder estar ajudando e conquistando, sim. Eu penso sim fazer a Cruz de Malta aqui atrás da cabeça, então espero que a gente possa conquistar e fazer esse feito. Creo que entendí no entendí mucho. Para repetir para ele. Expectativa de uma dupla de ataque. Você e Brenner. O Vasco já teve Romário e Edmundo, por exemplo. Ok. Sí, yo creo que bueno, al principio Diniz debe tener una idea clara, pero bueno, a medida que los partidos van pasando, siempre el equipo va encontrando su forma, su juego y
y sí, seguro que él, como piensa todo y trabaja mucho, debe tener también eso en la cabeza. No sé, la verdad es que hoy fue mi primer entrenamiento. Estoy muy contento, sé que hay muchas cosas para aprender en lo que él está pidiendo, así que nada, de a poco, paso a paso. Cuiabano, Spinelli aqui atrás, Fábio Azevedo, canal Fanático Vascaíno. Sejam muito bem-vindos ao gigante Vasco da Gama. Cuiabano, queria que você falasse a respeito da tua luta com o Piton, né? Porque o Piton tem sido dono da lateral esquerda. Queria saber como é que você tem observado. Você jogou contra o Vasco em outras oportunidades, como é que você encara esse desafio? E para o Spinelli, o Vasco tem tido nos últimos anos, e a cada 3 anos mais ou menos, ele traz um atacante argentino que vira artilheiro. Isso aumenta a sua responsabilidade, e que você falasse um pouquinho da sua última temporada, que, salvo engano, foi a melhor no quesito goleador, né? Foram 28 gols em 51 jogos, dando 2 assistências. Queria que você falasse um pouquinho. Sejam bem-vindos. Então, a disputa, querendo ou não, é sadia, é no dia a dia. Isso daí tem que deixar para o professor Diniz. Quem tiver no melhor momento, o professor Diniz vai escalar para jogar. Então, isso tem que deixar com o professor Diniz. Sí, sé que cada 3 años trajeron a atacantes argentinos y les fue muy bien. Es una responsabilidad, pero yo me lo tomo con mucha decisión. O sea, sé que tengo que tener una adaptación acá, voy día a día. Nada, como dije antes, hoy fue mi primer entrenamiento y ya me empiezo a poner objetivos paso a paso y bueno, empezando con el primer gol, yo creo que después van a ir llegando los otros, así que decir eso es ahora ganar ahora y tratar de meterme rápido en el equipo, lograr mi primer gol, ir paso a paso hasta cada vez ir ganándome más la confianza de todos. Boa tarde, Cuiabano, Spinelli. Aqui Bruno Murito, do GE. Globo. Eu queria perguntar para você, Cuiabano, você jogou com alguns jogadores que já estão no Vasco, né, nessas categorias de base da seleção brasileira, por exemplo. Queria saber se teve alguma ligação ali do Robert Renan, algum jogador assim, ou se até você conversou com outro jogador que você já tinha enfrentado aqui ou já conhecia de outro clube, por exemplo. E também para você, Spinelli, você rodou por muitos países, né, até chegar ao futebol equatoriano, se destacar muito. Jogou na Europa, na Itália, em vários lugares, enfim. Eu queria te perguntar a sensação de chegar ao futebol brasileiro depois de uma temporada de tanto destaque aqui no futebol sul-americano, né? Você realmente já falou, né, que é o maior passo da sua carreira, mas como que é a sua vontade de chegar aqui, né, ao futebol brasileiro nesse período que tantos estrangeiros estão fazendo sucesso aqui? Obrigado. Recebi mensagem sim, recebi mensagem do Robert Renan, como que saiu nas imprensas. Ele falou, e aí, cara, vai vir? Aí eu falei bem assim, ainda está resolvendo, mas tomara que sim. O Tietê também mandou mensagem. E eu estava tão ansioso quanto eles para esse momento e graças a Deus deu tudo certo. Estou aqui, agora treinar o dia a dia para poder estar disputando jogos. ¿Puede repetir? A sensação que você já passou em vários clubes da Europa, já rodou em várias ligas diferentes. Sim. E você disse aqui na sua chegada ao Rio de Janeiro que era o seu maior passo na carreira, né? Essa chegada ao futebol brasileiro. Então, perguntar como que é chegar assim numa liga que tantos estrangeiros estão se destacando. Sí, el fútbol brasileño yo creo que es una de las ligas más importantes del mundo. Creció mucho este tiempo y nada, sé que últimamente a los extranjeros le está yendo muy bien, ojalá que Dios quiera que sea el caso, que me vaya bien y bueno, el São Januario es hermoso y con la gente, todo. Fui el otro día en el último partido y nada, te dan muchas ganas de jugar, de hacer goles, de que todo vaya muy bien, así que estoy con muchas expectativas. Aqui, boa tarde, Cuiabano, boa tarde, Spinelli, sejam bem-vindos ao Vasco da Gama. Cuiabano, para você, você surgiu no futebol como uma grande promessa no Grêmio, conquistou títulos no Botafogo, teve a oportunidade de ir para a Europa, que é o que todo jogador brasileiro sonha e projeta. Só que lá você não conseguiu ter muita oportunidade, né? Você voltou emprestado, agora está sendo emprestado ao Vasco de novo. Eu queria saber se o seu planejamento, seu objetivo, sua meta de vida é se destacar no Vasco para ter mais oportunidades na Europa e conseguir construir uma carreira forte na Europa, ou se você visualiza o seu futuro no Brasil,
vestindo a camisa do Vasco por mais tempo, conquistando os títulos aqui e entende que a Europa fica um pouco mais à frente, se for o caso. E Spinelli, para você, em relação a essa disputa pela posição de centroavante, né? Mesmo com a possibilidade de jogar uma dupla, o Fernando Diniz utiliza um centroavante mais de área. E você está disputando de forma franca com o Brenner, que é um jogador que foi pedido do técnico do Vasco. Tem uma característica mais próxima do que ele espera, enquanto suas características são um pouco diferentes. Queria saber como que você encara uma disputa por posição, 2 jogadores que acabaram de chegar, né? O Brenner foi vaiado no primeiro jogo por perder gols, mas no último jogo fez gols da vitória e saiu aplaudido. Como que é para você disputar diretamente posição com um jogador que talvez se encaixe mais no que o treinador idealiza, que foi um pedido do Fernando Diniz? Obrigado. Tem como repetir a pergunta que tu falou bastante? Tá, não, relação... Desculpa. Nada, imagina, sem problema. É porque tu falou, aí depois faço pra ele aí. Perfeito. Para você, eu queria perguntar se você imagina, você projeta na sua carreira brilhar no Vasco esse ano para voltar a ter oportunidades e conseguir uma sequência no futebol europeu, ou se você entende que, como aconteceu com vários, você não conseguiu num primeiro momento, mas seu foco é voltar a brilhar por mais tempo no futebol brasileiro. O projeto, sim, é dar sequência aqui no Vasco, fazer um excelente ano no Vasco, e todo jogador, sim, sonha jogar na Europa em alto nível, e eu sou um desse que sonho também estar retornando à Europa, ter a oportunidade, mas o meu primeiro foco é aqui no Vasco, então isso que importa, é que eu possa fazer um ano de excelência e que seja um ano de conquista para mim, e tomara que seja isso. Sí, sé que bueno que con Brenner vamos a pelear un lugar. Sé que es un gran profesional y un gran goleador. Pero bueno, yo vine acá a aportar desde mi lugar, a trabajar mucho. Y después sé que es fútbol y que las cosas pueden cambiar para bien o para mal y que todo se va a ir acomodando. Lo importante es trabajar y sumar para el equipo, y lo más importante que el equipo encuentre a sus jugadores, al que le toque, para ganar y lograr el objetivo grupal. Eso yo creo que es lo más importante. Aqui, Joel Silva, do canal Colina em Foco, do Grupo TMC. Cuiabano, primeiro para você, a sua chegada movimentou os torcedores do Rio. Os vascaínos ficaram muito empolgados, os botafoguenses ficaram tentando até, de certa forma, desmerecer a sua chegada ao Vasco. Ele queria o Botafogo, só por causa do Transferban que ele não foi para o Botafogo, a prioridade dele era o Botafogo. Queria que você, até uma possibilidade de explicar como é que foi essa negociação, se de fato existia isso, porque existiu essa pilha entre o botafoguense e o vascaíno. E para você, Spinelli, eu queria te perguntar o seguinte: você usou a 77 no ano passado, e a 77 quem usava era o Ryan, que deixou o Vasco e vai deixar muita saudade. Por que você escolheu esse número? Tem alguma né, uma simpatia, algo assim? E qual é a responsabilidade de usar a mesma camisa que foi do Ryan? Obrigado. Então, me perdoe. Então. Eu cheguei depois. Deixa ele responder, então, Spinelli. Já, então, por favor. Repete aí, porque eu ia... Desculpa. A questão do Botafogo gerou muita pilha entre torcedores. Muitos falaram que você gostaria de voltar para o Botafogo, e só não aconteceu isso por causa do Transferban. Então é né, uma oportunidade para você explicar como é que foi essa negociação. Eu sou grato ao Botafogo, tenho um carinho enorme pelo Botafogo, mas agora estou vestindo a camisa do Vasco, total respeito ao Vasco, e espero fazer história com essa camisa. E a situação, para mim, não chegou nada, e agora estou aqui no Vasco, estou feliz aqui, isso que importa. Sí, es una linda responsabilidad que la haya usado Ryan, pero bueno, es un lindo desafío para mí, tener la 77, y después, bueno, la elegí, me gusta mucho el número 7, y en el equipo pasado la estaban usando, y bueno, me quedó la 77 y tenía ganas de volver a repetirla. Boa tarde, pessoal. Thiago Carvalho, da Band. Vou fazer de forma separada para ficar mais fácil. Obrigado. Bom, Cuiabano, primeiro para você, então. Queria saber como é que foi assistir ao jogo do Vasco em São Januário, agora do lado do Vasco. Sei que você estava no jogo no final de semana. Coincidentemente ou não, contra o Botafogo, uma vitória do Vasco. Se você está apto amanhã para entrar em campo.
Aí depende do professor Diniz. Eu fui sim no jogo domingo. Foi uma sensação única de estar a favor ao Vasco. A torcida foi inexplicável, assim, não tem explicação, que querendo ou não estava chovendo e a torcida lá estava apoiando o nosso time, e isso me encanta muito, o torcedor ser o 11º jogador nosso, então isso é muito importante, na boa fase, na ruim, e que importa que ele está nos apoiando, isso que é o mais importante, que o nosso grupo pode ter força e com eles a gente possa conquistar os nossos objetivos. Perfeito. E, Spinelli, para você, Carnaval tá chegando, o torcedor já fez 1000 comparações em relação a você e desenho animado, etc e tal, falando que você parece o He-Man, não sei se você conhece o personagem. Queria saber como é que é para você essa brincadeira com o torcedor, e se você tem um apelido que você quer adotar para o torcedor poder chamá-lo na arquibancada, etc. Sí, me lo tomo con diversión, con alegría. ¿Cómo es? ¿Cómo? He-Man. Ah, sí. Nada, tengo muchos apodos, no sé cómo se fala en portugués, apellidos. En todo el mundo me han dicho de todo, pero no, está bien. En el club pasado me decían Thor, pero bueno, He-Man y Thor están parecidos. Boa tarde, Cuiabano. Boa tarde, Spinelli. Marcos Jacobson no canal Detetives Vascaínos. Cuiabano, você é um lateral com muita vocação ofensiva. Você acredita que isso possa facilitar aí a sua inserção no grupo do Fernando Diniz? Então, depende do professor Diniz, passar a opção tática que ele tem, e o dia a dia, né? Ir treinando, se adaptando, o estilo de jogo do professor. Eu sei que vai ser algo novo para mim, que eu acho que também eu posso melhorar muito. Eu posso evoluir também como um atleta, e isso o dia a dia, eu espero cada vez mais melhorando com o professor, que ele possa me ajudar muito. Eu tenho certeza que ele vai me ajudar muito, e estou aqui para aprender também, para escutar ele, para evoluir. Obrigado. Ô, Spinelli, no Del Valle, em pouco tempo, você conquistou um grande espaço de liderança no time. E como é que você está encarando, né, essa responsabilidade de se buscar o protagonismo num clube gigante agora, como o Vasco da Gama? No, día a día, trabajando, ganando la confianza de mis compañeros, del entrenador, que cada día me conozcan más, de que me gusta trabajar, que doy todo por el equipo, de que soy valiente a la hora de jugar. Día a día, ganándome esa responsabilidad poco a poco. Obrigado. Boa tarde, Cuiabano. Pedro Cobalé do Lance. Queria saber, tem ficado muito comum para a gente ouvir dos jogadores que chegam no Vasco nessa temporada a importância do Diniz na negociação. Queria saber de você se houve algum papo com ele ou algo do tipo. Papo com o professor Diniz no decorrer da negociação não, mas como que eu cheguei aqui, ele conversou comigo, ele agradeceu também pelo projeto que apresentou para mim, eu agradeci a ele por estar feliz de estar chegando. Então, isso é o mais dia a dia, agora trabalhar para estar apto a jogar. E ao Spinelli, eu queria saber sobre um treinador que marcou você na carreira, que foi o Maradona, quando você estava no ginásio. Você tinha uma relação muito boa com ele. Queria que você comentasse um pouco dos aprendizados que você teve com ele. Que sí lo tuve de entrenador a Maradona, ¿no? Yeah. Ah, sí, fue una linda experiencia, la verdad que con Diego siempre te hacía sentir parte, que él era uno más, no te hacía sentir que era Maradona, siempre estaba ahí conversando, jugando, siempre te daba mucha confianza, así que fue una linda experiencia. Boa tarde, Amadeu dos canais Na Torcida Vascaínos e Amadeu Vasco. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Se vocês, em algum momento da carreira de vocês, jogaram no modelo de jogo do Fernando Diniz, se não jogaram, é difícil se adaptar, e que vocês deixassem uma mensagem para o torcedor vascaíno. Bem-vindo, sucesso para vocês. Muito obrigado. Difícil não, né? Trabalhar o dia a dia, cada dia vai estar aprimorando ali o tático, e isso cada dia vai estar melhorando e evoluindo, claro, certo?
Agora que eu estou chegando vai ser um pouco mais difícil, mas para o atleta que já está aí, já está adaptado. Espero adaptar rápido pelo tático do professor Diniz e para deixar para a torcida do Vasco que não vai faltar desempenho, raça, determinação e muito trabalho. E pode contar comigo sempre, a torcida do Vasco. Eu vai ser um deles dentro do campo, então espero dar meu máximo aqui no Vasco y ser feliz aquí. No, es la primera vez que voy a jugar en un estilo de juego así. Sin embargo, tuve muchos entrenadores que pedían un poco al delantero jugar así, suelto y eso, y lo hice bien. Pero bueno, esta manera es un poquito distinta. Hoy fue la primera vez que lo trabajé, pero me siento con buenas expectativas de que voy a entender rápido la modalidad de juego. Y después para la torcedora de Vasco, que acá hay un vascaíno más, como se dice, y que nada, que prometo dejar todo, que en la cancha ya lo van a ver y ojalá que Dios me ayude para hacer muchos goles. Boa tarde, Cuiabano. Rodrigo Crivellari, Digão do podcast Cruz Maltino, diretamente para você aqui. Nessa última pergunta, você falou muito da característica que vai ter mais um vascaíno diante do campo, assim como o Spinelli falou. E você já teve outras oportunidades, assim ser essa última de domingo, né, de ver o estádio cheio, com a torcida cantando. Eu quero saber agora, você do lado de cá, né, do lado do, como a gente costuma falar, o lado do bem, né, lado do vascaíno. Quero saber de você se isso é uma responsabilidade ou um privilégio para você, né, estar vestindo essa camisa. E para o Spinelli é simples, você comentou lá no início da coletiva que foi seu primeiro contato com bola, treinando com a equipe. Como foi a recepção? Como que os seus companheiros te receberam aí? Né, um jogador argentino que tem umas características bem interessantes aí para o professor Diniz. E também como o Diniz te recebeu aqui. É um privilégio, sim, ter a torcida a favor. E tu falou da pressão? Se é uma pressão ou um privilégio? Ou os dois juntos? A pressão mesmo é estar vestindo a camiseta do Vasco, querendo ou não, é muito pesada. No mundial, futebol mundial, a camisa, querendo ou não, a torcida. É um clube muito grande. E estou muito feliz de estar a favor nessa torcida e espero que seja um ano de conquista, como eu falei. Espero ver em breve também, que eu quero sentir essa energia dentro de campo, estando em campo e ele está nos apoiando. E que possa estar vencendo os jogos no São Januário, que vai ser o palco agora das nossas apresentações, e espero que seja logo. Sí, me recibieron bien todos los chicos, la verdad que se ve que hay una familia, que es un grupo unido. Me gustaría aprender portugués rápido para también conversar un poquito más, conocer más a mis compañeros. Después, los extranjeros ya estuvimos hablando bastante. Y después de Diniz, hoy conversé un poco y me dijo que me quede tranquilo, que ya iba a ir agarrando la idea de juego, que por ahora me ocupe de jugar libre y del arco. Así que nada, de a poco iremos trabajando. Obrigado, Cuiabano. Obrigado, Spinelli. Aonde? Aonde? Olha lá.